dia, mulheres! E mais uma vez, o Espírito Santo me convidou a fazer um devocional diferente. Eu tô no carro com a minha família. Gente, fala bom dia para as mulheres que eu vou postar para elas amanhã cedo. O marido aqui do ladinho, papai, mamãe, as filhinhas. E o devocional de hoje é muito especial. Enquanto eu tava me arrumando para ir à igreja, né, o Espírito Santo tocou no meu coração para eu gravar esse devocional a caminho. Então por isso que vocês vão ver uma movimentação de carro, balançando aqui a imagem. E eu já venho fazendo esses devocionais gravados, né, em formato de vídeo, e tá sendo uma bênção. E o devocional de hoje, eu pedi para que, né, o Espírito Santo me iluminasse, para que ele colocasse uma palavra no meu coração para eu transbordar aqui para mais mulheres. E enquanto eu estava me arrumando, o Espírito Santo colocou a visão do térreo e a visão do terraço. E hoje de manhã a gente subiu no terraço, né? Eu moro num prédio e as minhas filhas estavam dando de patins. E a visão do terraço realmente é espetacular. A gente vê prédios, a gente vê a cidade longe, a gente tem uma visão privilegiada. Agora, a visão do térreo já é limitada. Eu não consigo ver muita coisa, somente o que está ali na minha frente. E eu fui buscar na palavra aonde Deus, né, trazia sobre isso. E lá em Jeremias 3 diz o seguinte: invoca-me e eu te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Ou seja, muitas vezes a gente ignora o que Deus quer nos mostrar, a gente se limita com o que está na nossa frente. Muitas vezes nós olhamos, né, falamos, nossa, Deus está falando só aqui, né, acho que é isso. E aí Deus fala assim, ó, me invoca, que eu quero te mostrar além do que você enxerga. Eu tava agora mesmo aqui, eu acho que perdi. Tinha um óculos, eu uso óculos, tá aqui. Eu uso óculos. E o meu óculos não dá pro meu marido usar. Por quê? Porque as nossas visões é única e o Senhor coloca a visão individual. Ou seja, esse óculos é do meu marido. Até fica mais ou menos em mim, mas se eu colocar, não fica, né? Então, ou seja, eu vou buscar um óculos que vá até mesmo a lente. A minha lente são 4 graus. Quando alguém fala assim, deixa eu experimentar, nossa, que visão, que forte que é seu óculos. Ou se eu pego um óculos, uma pessoa que tem um grau mais baixo que o meu, vai falar assim, nossa, eu não consigo enxergar nada. Assim o Senhor hoje nos convida. Como é que tá a sua visão? Você tá olhando com a visão do térreo, ou você está pedindo para que Deus te leve para o terraço, para ver o que Ele tem para te entregar lá em cima? Então, hoje, na verdade ainda é domingo, né? Mas eu vou colocar nessa segunda-feira, nessa semana, que a gente dobre os nossos joelhos e que a gente peça para que Deus nos leve para o terraço, para que Ele nos entregue visões privilegiadas, para que a gente não se limite a ficar ali no terraço, porque o terraço muitas vezes é confortável. A gente fica na nossa zona de conforto, estando no terraço e acreditando que aquilo é o melhor. E como eu já falei algumas vezes, sair da zona de conforto é muito difícil, né? Fala assim, meu Deus, às vezes tem escadas. E foi muito bacana porque a gente estava no 9 andar, né, Kathleen? Lá no 9. E a Lívia falou assim, mamãe, quero descer de escada. Eu falei, Lívia, você tá de patins. Ela tava andando de patins, de roller. Se fosse descer de roller as escadas, ia se estrupicar tudo, né? Ou seja, ia demorar muito mais. Mas quando a gente pede direção pro Senhor, o Senhor fala assim, entra no elevador, questão de segundos, você vai estar ou lá embaixo ou lá em cima, né? Foi o nosso caso, a gente ia descer. Isso, é mais seguro também, né? É isso mesmo, Kathleen, é mais seguro. Então, ou seja, para subir talvez a gente ia demorar muito tempo. Mas quando a gente entra numa vida espiritual com o Senhor, com Deus, o Senhor nos coloca no elevador, tanto para subir, né?
tanto para descer. Então a Kathleen falou que a gente estava lá no 9º andar, e se fosse quando a gente pede para o Senhor, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer que eu veja, da visão de Deus, me coloca nesse elevador aí desse momento, para que eu enxergue, para que eu mude a minha visão, para que eu às vezes tô com óculos errado, às vezes eu quero colocar o óculos do outro, né? Como é que eu tô enxergando? Às vezes a gente até pensa também, como é que o outro enxerga? Nossa, parece que o óculos dele é mais bonito que o meu, parece que a forma... O que você quer, meu amor? O óculos. Às vezes a visão do outro, fala assim, nossa, que bacana, aquela pessoa tem aquela visão, mas a visão foi entregue para ele, né? Então, que nessa semana a gente peça para que Deus entregue a visão específica, porque a visão é individual. O óculos, como eu falei, cada grau é individual. Por isso que nós precisamos buscar a Deus e pedir, Senhor, me entrega a sua visão, me entrega tudo aquilo que nessa manhã, nessa semana, eu preciso enxergar e que eu não estou enxergando do jeito que o Senhor quer para minha vida. Então, vou entregar esse devocional e pedindo para que Deus nos ilumine, para que o Senhor nos guie, nos proteja, que Ele nos entregue a visão dessa semana, que Ele nos entregue a direção, que Ele nos coloque no elevador para que coisas que estavam bloqueadas, visões fechadas, né, para a gente poder enxergar lá do terraço, para a gente enxergar com clareza, para a gente ter visões amplas daquilo que Deus quer para nossa vida. Amém? Mulheres, que vocês tenham uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada uma de vocês, e aproveita, compartilha esse devocional com outras mulheres. Quem sabe Deus hoje está usando da sua vida para transbordar na vida de outras mulheres também, através do compartilhamento dessa mensagem. Tenha uma semana abençoada e um bom dia a todas.